a gente saiu um pouquinho lá do empreendedor, né? Na questão já indo para a pessoa física, né? Com seus impostos e a sua vida. Agora, uma das questões que eu vejo muitos devs, né? Que acabam recebendo em cripto. Isso. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu recebi em cripto. Como é que eu faço isso? E aí vou declarar meus ganhos e a partir disso daqui, por exemplo, eu recebi em criptomoeda, aumentou o valor. Isso é uma doideira. Aí acho que depende até de qual tipo de cripto recebeu, né? Também. Mas daí é por etapas. Né? Por que eu recebi? Né? Eu posso prestar um serviço e receber em dinheiro, receber em cripto, receber em permuta, receber em casa, em sacas de soja. Né? Então, a primeira transação a gente analisa individualmente. O serviço. Né? O serviço vai estar sujeito à tributação do serviço. Depois eu vou analisar o que eu ganhei. Né? Então, ali eu tenho um ativo. Se no momento de eu quero monetizar esse ativo, eu recebi em cripto, mas eu quero dinheiro. Então, eu vou ter uma segunda transação. Né? O meu serviço foi prestado por 10, eu recebi o cripto, na hora de monetizar, eu queria o dinheiro mesmo, eu estou vendendo por 9. Eu vou ter perda né? Nessa segunda transação. Mas a primeira não significa que foi por 9, foi por 10. A segunda eu tive perda. Então, o fisco não vai me liberar para eu tributar a primeira por 9. Então, a gente tem que individualizar. É muito comum na operação com venda de terras rurais o pagamento com soja ao longo dos próximos anos, conforme a safra. Então, no momento 1, a gente transaciona com o valor da operação. No momento 2, quando eu recebo a soja, né, a saca, eu vou ter um custo de aquisição daquela saca, que é o valor da minha operação 1. Se eu recebi por mais, eu vou ter um segundo ganho de capital. Se eu recebi por menos, ali eu tenho uma perda, que não impacta a primeira transação. Ou seja, eu sempre tenho que estar, apesar de receber em cripto, tem que ter uma ancoragem ali no real, né? Exato. Eu não posso ter um contrato com o dev lá de 1 Bitcoin, vai ser 1 Bitcoin naquele dia. Porque senão você perde... E mais uma vez, a gente volta para as regras que a gente já tem hoje. Se eu for fazer o cálculo do carnê-leão, eu tenho que converter, né, da moeda que eu estou recebendo para dólar, né, no dia da transação, e do dólar para real na cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Está na lei. É assim que você vai converter. Você não está solto para falar qual que é a cotação. Não tem esse passo a passo, porque na legislação brasileira é sempre dólar para real, com a cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então é isso. Entendi. Né? E até porque... E agora começam algumas coisas, né? Porque até um pouco tempo atrás era tranquilo, né? Recebo em Bitcoin e tal. Sim. Não tenho minha obrigação com nada, né? Mas você vai ter que começar a justificar. Mas você tem Bitcoin aí na conta por quê? Né? Isso é uma outra coisa que as pessoas também vão ter que começar a pensar. Que não é assim, brotou aqui o Bitcoin. Existe uma ilusão, né? Não sei, mas eu acompanho assim, no YouTube alguns canais que o pessoal até incentiva a não declarar os Bitcoins. Falando que no futuro não vai existir. Um pessoal mais, né? Que acha que vai conseguir existir um descolamento ou um mundo paralelo em que você vai ter o Bitcoin, ou criptoativos, e você vai ter o mundo da moeda corrente, né? Mas isso eu vejo como uma ilusão, primeiro, porque a partir do momento que você compra um imóvel, você vai ter que ir lá no registro de imóveis. Lá no registro de imóveis eles vão pedir escritura. Para fazer escritura eles vão pedir o valor daquele bem. E aquele valor daquele bem é comunicado para a Receita. Então a fiscalização vai existir. Se você não tem lastro do teu imposto de renda, como é que você comprou o bem? Então sempre vai te pegar. Tudo que acaba em determinado momento passando por uma bancarização vai estar sujeito à Receita. Né? Então, hoje eu faço um Pix, já é declarado. Eu compro com cartão de crédito, já é declarado. Qualquer coisa que eu faça, já está ali no radar da Receita. O registro de imóveis é obrigado a declarar. O meu médico é obrigado a declarar. Todo mundo hoje, de alguma forma, contribui para esse sistema, né, para essas conexões, para você ter um cruzamento que vai te pegar. O que falta hoje para a Receita é interesse.
né? Ela não vai mobilizar, pessoal, né? não vai mobilizar uma infraestrutura enorme para você pegar um auto de infração de 20 mil ou 30 mil. Pega se você declarar tudo errado. Né? Daí automaticamente vem um auto de infração, porque o sistema vai processar aquela informação. Então é um cruzamento muito simples. Agora, o que hoje é um cruzamento complexo, amanhã pode ser um cruzamento simples. Exato. Porque o banco de dados está lá. Você trabalha quando você tiver uma parametrização adequada para que aquilo seja tenha um esforço menor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, aproveitando que a gente está entrando bem nessa linha. Então, por exemplo, eu comprei Bitcoin a 50 mil. Declarei na minha última declaração 50 mil. Então, comprei lá um Bitcoin, vamos simplificar aqui. Comprei um Bitcoin a 50 mil dólares, né? Que estava lá. Então, a gente estava falando aí, bateu lá 200 e poucos mil reais. Aí chegou agora, o Bitcoin está a 20 e poucos mil dólares. Eu tenho a opção de dizer, continuar na minha... Só dizendo, olha, eu tenho um Bitcoin. Eu não vendi, eu vou deixar lá. Eu não preciso realizar o prejuízo agora, porque eu não fiz a venda. Eu continuo mantendo no meu imposto de renda que eu tenho um Bitcoin e, a princípio, o valor que está lá é 50 mil. Eu só vou quando eu fizer a venda, correto? Na verdade, não é uma faculdade, é uma obrigação. A pessoa que eu tenho. A pessoa física está sujeita ao regime de caixa. Então, se eu comprei um a 50 e hoje esse um está valendo 20, não interessa para a declaração de imposto de renda. Né? Porque eu não transacionei ele. Não transacionou. Agora, se eu vendi nesse ano a 20, é importante para mim declarar prejuízo. Né? Vou declarar que eu tive um prejuízo e aos 30 mil que eu posso levar para minhas outras aplicações. Era isso que eu queria chegar. Por exemplo, meus outros investimentos, meus outros impostos dentro disso. Esse é um ponto, né? Eles tendem a não se comunicar. Então, você trata em diferentes campos os diferentes investimentos. Tipo, o day trade não se comunica com compra e venda de ações. E não vai se comunicar também com o Bitcoin. Mas eu lá no final, no campo final, eu vou chegar no final falando, eu tive, vamos dizer, ações eu tive um ganho de 15 mil. Então, teoricamente, eu teria que pagar imposto. Mas no Bitcoin eu tive uma perda de 30 mil. Isso vai... Quando chegar no meu imposto lá... Ele não poderia fazer essa... compensação. Não poderia fazer essa compensação. São diferentes naturezas que trabalham com diferentes naturezas. Isso é algo importante, né? Porque se chegar e falar, agora eu vou jogar esse prejuízo... Nas ações, né? Por exemplo, meu imposto, em vez de eu ter que pagar lá os 20% em cima do meu ganho de ações, vamos dizer, eu não fiz nada disso aqui, vou ter que pagar, então... Não posso usar isso para compensar. Ele não tem natureza de ação, né? Ele não é uma ação. É isso que muita gente trata como se fossem ações. É igual eu falar que eu estou vendendo uma casa por um valor... Tá, a casa ela valoriza, mas vendi um carro com uma perda, essa depreciação, e jogar essa perda para compensar as ações. Não tem como. São naturezas distintas. Isso eu acho que era um ponto que... Desmistifica, né? E assim, só eu acho que talvez, então, até para ficar claro. Comprei, não transacionou, você vai deixar pelo valor original que estava lá. Você mantém ele com o valor que você comprou. Agora, se você comprou, você tinha declarado que era 50, vendeu por 30, você tem que declarar, não vai pagar imposto, só vai declarar que houve uma perda ali. Se você ganhou, vamos dizer que você vendeu, valorizou 55, aí você é obrigado a declarar e vai pagar o imposto em cima dos 5. Exato. E não tem essa ligação, né? Embora você trate como investimento, não tem nada a ver com os investimentos. São outras naturezas, são outras formatações. O que você faz é pegar toda a tua carteira de cripto e entre ela trabalhar. Né? Fica isso sim, porque são todos eles... tem o mesmo tratamento, né? É a mesma espécie. Agora, ações são ações, day trade são day trade. Também não... Compra e venda de imóveis é outra coisa, da mesma forma. Não dá para você compensar. Exato. O imposto não vai... Eu acho que a gente falou um pouquinho legal ali da tokenização, né? Do que você representa com o teu token. A gente falou um pouco do imposto de renda aqui com os criptos. Um outro ponto que eu acho que também é legal a gente diferenciar é a tributação atrelada para um empreendedor que vai fazer a tokenização e vai prestar esse serviço de tokenização. Então, ali você vai ter uma plataforma cobrando taxa,
você vai ter uma plataforma servindo como infraestrutura para troca de cripto, né? Até vamos supor uma exchange. E muitas dessas plataformas, elas cobram uma taxa em cripto também, nem sempre em real, como se fosse nas ações, né? Que a gente tem lá uma troca de ações. E aí eles vão lá e pegam, né? Vamos supor, comprando ações da Petrobras, eles vão lá e cobram uma taxa de corretagem. Então eu vejo que essas estruturas, até por isso que acaba criando muita dúvida, porque o pessoal olha como se fosse um mercado de ações, né? E são ativos diferentes. Então gera essa confusão. A gente pode também esclarecer um pouco aqui, Guilherme, sobre a importância de você mapear bem as atividades da tua empresa como tokenizadora ou prestadora de serviços de ativos virtuais, que é assim que a gente tem no marco legal dos criptoativos agora caracterizado, né? E orientar o empreendedor sobre esse cuidado. Por exemplo, aqui a gente falou muito do dev que recebe criptoativos como forma de pagamento pelo serviço. Isso também se enquadra para uma pessoa jurídica que vai receber, por exemplo, por Ether, né? Do Ethereum, como taxa da prestação de serviço na plataforma dela? Uhum. Com certeza, mas mais uma vez, individualizar as operações. Sim. Prestei serviço, estou sujeito aos tributos da prestação de serviço. Como que eu recebi é uma consequência dessa prestação de serviço. Isso não vai descaracterizar a prestação de serviço. A gente teve uma decisão bem interessante recente no judiciário, na instância superior, que ele mandou pagar ISS, né, Imposto sobre Serviço, no NFT. Porque entendeu que por trás, né, daquela moeda, daquele token, tinha uma prestação de serviço. Natural, né? Prestei um serviço, gerei, né, uma riqueza e que depois eu vou operar, não interessa a forma. Sim. Então... vai pagar pelo serviço. Vai pagar pelo serviço. Isso eu tive esse entendimento. E isso eu acho que o empreendedor também precisa ficar atento. Então, aí que eu vejo a empresa que está tokenizando e presta serviço de tokenização ou tem a sua infraestrutura, ela tem que ter um controle das taxas que está cobrando naquele dia, naquela cotação, né? Exato. Porque isso depois pode virar um rombo tributário daqui a 5 anos, somando 5 anos de transações, imagina. Uma execução fiscal ou, né, uma infração que vira dívida ativa porque cobrou lá em Ether e achou que não tributava. Então, e além disso, né, porque a gente tem essa cotação que é definida com o criptoativo ali que foi usado como pagamento, só que se esse criptoativo valoriza, vamos supor que eu recebi minha plataforma de serviço jurídico, vamos criar um exemplo. Aí eu, Fernando, sou o empreendedor. Para cada negócio fechado ou serviço prestado entre advogados dentro da plataforma, vamos supor que seja uma plataforma só para advogados, eles se pagam em criptoativos, que é inato da minha plataforma, nativo, né, da minha plataforma, e eu recebo também nisso, só que depois eu troco com alguém, eu revendo o meu cripto. E seguro por 5 anos e tenho ganho de capital lá na frente, porque meu cripto foi um sucesso. Além de tudo, tenho ganho de capital aí também. Pois é. Não, com certeza. Hoje nós temos uma figura lícita, né, legal, que permite fazer essas operações sem existir a tributação. É uma figura muito específica para situações muito específicas, que se chama cooperativa, e lá dentro você tem o ato cooperado. Né? Agora, da cooperativa para fora, não tem tributa normal. Lá dentro, você consegue operar, me fornece leite, eu ofereço a embalagem ou a infraestrutura para produzir o queijo e juntos a gente vende aquele produto final. É o ato cooperado. Mas é uma figura muito específica. Né? A não ser que dentro da plataforma nós façamos uma cooperativa de advogados para que lá a gente tenha essas permutas, né? Essas trocas. Mas daí, mais uma vez, é uma legislação muito específica. Pode ser que tenha uma evolução, né, na legislação para cobrir outras situações, mas é algo muito novo. Né? Porque eu vejo muitos casos, assim, Guilherme, de plataformas que aceitam, vamos supor, eu aceito o teu token, você aceita o meu, e a gente está falando aí de permuta de um ativo que, apesar de a gente ter um valor dele e tudo, ele não é uma ação, ele não é uma moeda, ele é um criptoativo e ele tem diferença de preço. Né? Voltamos para mais um conceito, né? A permuta. Hoje, a única permuta que não gera uma transação de compra e venda
É a permuta imobiliária com escritura pública de permuta. Até mesmo a permuta que hoje é muito comum, que é a permuta financeira, eu entrego o meu imóvel e eu vou receber unidades, ela não é a figura clássica da permuta. Ela é uma permuta financeira que, a rigor, ensejaria tributação. Se eu estou deixando o meu terreno que eu comprei por 500 por 2 milhões nessa permuta, eu já tive um primeiro ganho de capital. E depois eu vou receber unidades no valor de 4 milhões, eu vou ter um segundo ganho de capital. Hoje, acaba-se deixando a tributação para o último momento. Mas, rigorosamente, você tem 2 etapas. Uma é a permuta, a segunda é a venda das salas decorrentes dessa permuta. E é uma permuta financeira. Então, nesse caso, também eu tenho uma primeira operação que me gerou a moeda e depois eu só faço a troca da moeda. Se eu estou recebendo ela pelo mesmo valor da minha, de fato essa troca não gera um ganho nenhum. Não gera ganho nenhum. Agora, a primeira transação que deu origem a essa moeda, ela acaba tendo, né, um valor e um fato gerador. E se a minha moeda, então eu tive o meu primeiro fato gerador de 10 e depois eu vou permutar com uma outra moeda no valor de 15. Não posso dizer que eu estou mandando 15 e recebendo 15. Eu tive um custo de aquisição de 10, decorrendo uma prestação de serviço então eu saí de 0 a 10, de 10 a 15 nessa permuta. Eu vou ter realmente 2 tributações. Isso vai gerar um ponto que eu acho que a gente vai ter que deixar para uma outra conversa, porque o Márcio já está aqui nos tolindo, que já estamos no avançar da hora, mas só para a gente pontuar antes que uma das questões importantes é a questão de utility token, né? Né? A função quando o utility tokens dentro de um marketplace vai funcionar como um voucher. Né? E, por exemplo, a ideia que é você dar um token para receber um outro token. Então, há uma troca aqui, há uma permuta, você me dá um token seu que vale algo, eu te dou um outro token que representa um voucher que vale para você fazer compra dentro do nosso marketplace. Então, por exemplo, mas que é a entrega de um serviço. Então, eu posso pegar aqui, esse exemplo seria, eu te dou um token para o Fernando dentro desse marketplace ele é responsável, ele me devolve um voucher, que é um token também, né, um utility. Eu vou lá para o Guilherme e falo, Guilherme, agora eu quero o seu serviço, eu te pago com esse token, você está dentro do nosso marketplace. Será que nesse modelo é possível a gente incorporar a ideia de uma cooperativa, de um ambiente fechado, de alguma coisa, ou... O conceito, sim. Mas agora a forma, não. Voltando para a analogia ali da permuta, né, quando eu entrego o meu terreno e recebo unidades, o conceito é da permuta, mas a forma não é. Né, porque a legislação é muito específica a dizer qual que vai ser a permuta que não vai gerar tributação. Né? Entendi. E é muito interessante, eu recomendo bastante a leitura, né, para quem quer entender um pouco mais, né, se aprofundar mais. Esse parecer da CVM, ele, inclusive, parecer 40, ele traz essas 3 figuras. Token de pagamento, token de utilidade e token referenciado a ativo. Né? Então, ele traz essas 3 referências e isso já mostra para nós que só aí a gente já tem 3 tratamentos distintos. E o mais assustador desse parecer é que ele vai chegar e vai dizer, olha, e é híbrido, né? Um desses aí pode ser híbrido. Porque dependendo de como você usar ele pode ser isso e pode ser aquilo. Então, é algo muito novo. Eu acho que pra gente ir encerrando aqui, eu vou passar para vocês darem uma palavra final cada um, é justamente o empreendedor ficar atento. Né? O que a gente apontou hoje? Né? Olha, de repente você está fazendo algo e lá na frente pode mudar a lei e você e retroagir. Então, não é porque não tenha uma lei específica que você vai escapar de ter que pagar imposto, de ter que, de alguma maneira geral, contribuir socialmente aí com o nosso Estado. Então, ficar muito atento nisso. Eu acho que esse é um ponto para o empreendedor. Com certeza. Eu acho que o que mais a gente viu aqui, né, Guilherme, é o cuidado nas obrigações principais acessórias que você tem que fazer, cuidar com o que você oferece com o teu token, que como o Rodrigo falou, pode ser híbrido. Então, se você cria um token que é pagamento, é utility, é um monte de coisa, você, primeiro, o advogado vai ficar caro, porque vai ter que pensar em 1000 situações para
para conseguir antever problemas tributários. Isso gera um monte de cenário, né, Guilherme? E aí a gente, por último, fala nesse risco a longo prazo. Médio prazo, diria, 5 anos, médio prazo. De você estar fazendo uma operação, achando que passou 1, 2 anos, não tem risco nenhum, mas daqui a 5 anos vem uma interpretação diferente e aí você está sujeito a toda uma carga tributária que você simplesmente ignorou. Então, Guilherme, pode encerrar com as suas considerações. Queria agradecer aí pela tua exposição. Eu, assim, sempre recomendo ser conservador, né? Você dificilmente vai fugir de uma tributação. Às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade em enquadrar em determinado tipo tributário, mas ele vai existir, né? Então, se você não tiver uma diretriz expressa dizendo que aquela operação não vai ser tributada, tribute. Para os criptoativos, nós temos uma isenção até R$35 mil. Né? Significa que acima disso vai ter tributação. Como que vai ser tributado? A gente tem que tentar aplicar os dispositivos e as regras que pareçam ser as mais adequadas, mas não deixe de tributar, né? Por conservadorismo, declare também, faça a IN 188, está lá no ECAC, é bastante simples, né? Você entra no ECAC, faz com a tua certificação digital, entra no ECAC, tem, né, obrigações acessórias, abre lá, vai vir um TXT para você preencher. Preencheu, importou, declarou, né? Tá respaldado. Então, são coisas, né, movimentos, práticas relativamente simples que podem te respaldar aí para o futuro e não ter nenhuma dor de cabeça. Vão vir novidades, com certeza. Eu acho que pela relevância da matéria, né, e pelo impacto financeiro e tributário, a gente vai ter uma regulamentação pesada da CVM e a gente vai ter uma regulamentação tributária. Nossa legislação de imposto de renda é de 96. Dificilmente a gente tem uma previsão específica, né, para os criptos ou para os tokens. Então, ou vai ter uma alteração dessa norma ou vai ter uma norma específica tratando de tudo isso. Mas até chegar essa regulamentação específica, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Paga o imposto, é o ganho de capital, é a alocação, qual que vai ser a natureza, reconheça ela, né? Perfeito. Eu acho que isso que é muito importante, né? A gente aqui acabou pincelando algumas coisas também aí para a pessoa física, né? Nós estamos aí na época de imposto de renda, né? Mas o empreendedor, de uma forma geral, acho que a grande mensagem é essa. Não esqueça, tá? Eu sei que às vezes você está ali empreendendo, tem a sua grande ideia, função, inovação, vai quebrar tudo, mas acho que tem que seguir muito esse conselho mesmo do Guilherme, principalmente com questão a impostos. A gente sabe muito bem que nessa vida só a morte e os impostos são certos, né? Então, não adianta a gente querer que não vai conseguir fugir, tá? Veja, Al Capone caiu por quê, né? Então, eu fecho aqui com nós. Muito obrigado, Guilherme, pelo tempo para vir conversar com a gente. E, pessoal, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se você gostou, compartilhe Tokenization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Acesse os nossos perfis, né, do Forest Token nas redes sociais, @ForestToken. Guilherme, você quer deixar o perfil? Tem algum perfil das redes sociais? Nós temos um LinkedIn mais ativo, então é a PPA Law dentro do LinkedIn. Temos algumas publicações lá sobre atualidades. Olha lá, pessoal, realmente a gente recomenda. Troque uma ideia lá com o Guilherme. O cara é fera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.